voltamos. Ai, ai. Gente, travou tudo. Agora vai. Vamos esperar. Que loucura, né? Vou esperar uns minutinhos. Boa. Vamos compartilhando, porque o Instagram não sabota, mas a gente volta. Verdades pesadas que até caiu. Boa, Lê. Exatamente. Bora. Vou abrir a próxima. Gente, uma coisa, tá? Preciso de uma única pergunta. Se você não tem a capacidade de colocar a ideia que você quer, uma resposta em uma única pergunta, isso dificulta até mesmo o seu processo evolutivo, tá? Você não sabe se fazer perguntas. Vocês estão me mandando textos para perguntar uma coisa. Isso não tem como, tá? Eu vou ir nas perguntas que são objetivas. Tipo, meu Deus, tem umas 10 caixinhas de uma única pessoa, não tem como. O que está por trás da necessidade de aprovação? Falta de amor próprio, tá? Você própria não se aceita, você própria não se conhece, você própria não se faz feliz, você própria não sabe o seu valor, você própria não reconhece os teus gostos. E aí o que você faz? Você faz aquilo que os outros acham bom, aquilo que os outros aprovam, para que você seja aprovada pelos outros, porque você própria não tem a sua aprovação, tá? Queres falar algo? Além disso, geneticamente falando, biologicamente falando, a necessidade de aprovação, ela tá no nosso DNA, né? Por conta dos nossos ancestrais que viviam em bandos. Então, além disso que tu mencionou, biologicamente também temos essa necessidade de aprovação porque isso aumentava as nossas chances de sobrevivência no passado, né? Aumentava as nossas chances de prover. Interessante. Imagina só tu tá lá, tu tá vivendo nos tempos ancestrais, em um grupo, e nesse grupo, se tu não for aceito nesse grupo, tu vai ter que andar sozinho. Andar sozinho você pode ser morto por um... Entendi. Né? Então, também tem isso. Mas como não mais vivemos nessa época, exatamente. Só que a grande chance de não perceber essa necessidade em si e fazer por ela. Exatamente. Com base É inconsciente, né? Seja da forma como tu manifestou, seja da forma como biologicamente falando. Então é importante entender que biologicamente falando, sim, essa necessidade de aprovação, ela faz parte da nossa evolução, instinto. Do nosso instinto, da nossa evolução, mas também ao mesmo tempo a tua resposta... Compreendi. Compreenderam? Viu? Sentindo muita falta de café com milagres. Ô, amada, eu quero saber se você assistiu os mais de 60 episódios que temos salvo. Não tem 60 ainda. Não tem 60 ainda, amor? Quantos tem? Tu já tá adiantando a terceira temporada, amor. Quantos tem? Ontem eu fiz upload de 20... a primeira temporada tem 23 ou 24 e a segunda temporada tem 15, então deve ter uns 40. Tá, ok. Joguei um pouquinho pra cima, mas... Será que você assistiu todos? Inclusive, mas tá eu lá fico no YouTube feliz. agora. Fico feliz que você esteja com saudades. Eu também estou, tá? Em breve teremos aí uma nova edição, tá? Agora eu tô dedicando toda a minha energia pra mentoria da Mulher Madura que está acontecendo, né? E assim que eu estiver sentindo, eu retorno, aviso todas vocês. Mas, tem os episódios lá no YouTube, tá? Onde você pode assistir com mais foco, com mais otimização de tempo, porque você pode acelerar um pouquinho, tá? A primeira temporada tá toda lá e a segunda tá entrando em breve, tá bom? E assim que tivermos a terceira, eu lhes aviso. Traição do meu esposo, tudo veio à tona. Hoje ele tá me tratando no mar de rosas, eu devo desconfiar. O que você deve é pensar no que você quer, né? E inclusive eu tenho um post pra fazer a respeito disso, e se você olhar o meu perfil, você vai ver que eu já falei outras vezes disso, que
não é sobre devo desconfiar, é sobre quero ficar e confiar ou quero sair. Porque ficar para desconfiar não faz sentido nenhum, né? Logicamente que vocês estão numa fase sensível da relação e ele te tratando bem e tudo mais demonstra que ele quer ficar e quer fazer diferente, mas precisa ter clareza das mudanças, né? Precisa ter clareza das mudanças de ambos os lados, porque a ação, a responsabilidade da traição fica com a pessoa que teve a atitude, mas você está junto nessa relação. A pessoa traída também tem sua parte, não quer dizer, tá? Eu sempre falo isso e ressalto porque vocês vêm com pedras dizendo, eu sou culpada então, porque ele me traiu. Não existem culpados, existem responsáveis, vocês chegaram juntos nesse resultado, né? Então, se for para ficar na relação, tem que dar espaço para refletir, né? Entender como chegamos nesse resultado, o que faltou da minha parte, porque a reflexão é sua. Você não deve pensar por que ele fez isso. Isso é ele quem tem que pensar. Você tem que pensar na sua parte, né? Se for para ficar, se for para sair, você deve pensar na sua parte também, porque aí você vai se desenvolver e não vai chegar numa outra relação com o peso dessa situação do passado, porque você pode evoluir com ela, né? Esse é o objetivo das situações desconfortáveis que acontecem na nossa vida, evoluirmos, aprendermos, tá? Então, não deve se desconfiar, porque desconfiança não é amor, mas estão nessa situação de desconfiança, de dor, precisam se reerguer. Se for para ficar, pontuar mudanças claras, objetivas, que os dois percebam que está acontecendo algo diferente para ficar. Senão não precisa ficar, né? Se for para ficar igual, né? A não ser que você queira sofrer. E é muito comum também. A mente, ela não está a mente subdesenvolvida, que são pessoas que não se desenvolvem, vivem no sofrimento e acabam alimentando isso, acabam ficando para alimentar isso, né? Para se vitimizar, para justificar, para culpar, para agredir, para apontar, né? Então, esteja atenta à sua decisão. Se for para ficar, fique para se transformar e para viver o amor. Se não, saia para viver o mesmo, tá? Olha só. Estamos brigando muito e não sei como resolver, porque ele me culpa e diz que somos diferentes. Coloquei ontem um post aqui no feed sobre como resolver discussões, né? Tem um exercício ali bem claro. Eu quero te dizer que esse exercício ele vai ficando cada vez mais eficiente com a prática, então possivelmente a primeira vez que você fizer ele, você não vai ter total clareza, ou talvez até tenha, tá? Mas tô falando por mim, esse exercício veio da minha própria prática, tá? Pelo que estamos brigando? Qual é a necessidade de cada um aqui, né? Onde começou essa briga? E o que essa pessoa queria que não soube expressar e ao mesmo tempo eu também não soube reagir e me defendi sem necessidade, ao invés de estar ali atenta para compreender, né? Porque não é porque o outro me ataca que eu preciso reagir. Se ele tá atacando, ele só não está consciente para expressar a necessidade dele de uma forma madura. Mas eu estou sendo tão imatura quanto quando me defendo. Então o objetivo é, para que você resolva, mulher, saia da emoção que gerou essa confusão. Não adianta você querer buscar a solução envolvida na raiva, na dor, na culpa, no ressentimento, tá? Então saia dessa emoção. Depois que você saiu dessa emoção, você reflete em terceira pessoa. Vai no meu perfil depois e olha ali o exercício, tá? Para que você perceba a sua parte, perceba a parte do outro, compreenda a necessidade de ambos os lados e possa, numa outra conversa, num outro momento onde os dois estejam emocionalmente melhor, expor a sua correção e a solução que você enxergou. E aí vocês vão buscando a solução e propondo a solução, vocês vão chegar a mais nisso. E ele te culpar por isso é uma forma de não se responsabilizar pela parte dele. Então só ignora, se for para ficar na relação, você sente que quer ficar, olha pra sua parte, se responsabiliza, faz diferente dele, né? Agora, se ele te culpa e você se vitimiza porque ele tá te culpando, é porque de certa forma você também tá fazendo a mesma coisa que ele, não está se responsabilizando. Então um fica jogando no outro, ninguém resolve nada. Então, se você quer resolver, comece fazendo a sua parte, tá? Olhando pra sua parte. E vai lá olhar o vídeo que tá um passo a passo. É o vídeo que eu postei ontem lá no feed. Gente, bugou de novo. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Talvez se eu entrar aqui as perguntas e fazer as perguntas pra ti, amor?
Vamos lá. Mas eu já nem sei mais se eles estão me vendo e me ouvindo. Eu tava te ouvindo. Ó, entrou uns corações. Me digam aí se vocês estão me vendo e me ouvindo. E aí eu te faço as perguntas aqui e tu responde. Ou tu pode olhar aqui também no celular. Mas por enquanto não entrou nenhum comentário deles aqui que estão me ouvindo e me vendo. Tem um delay, né, amor? E aí, vocês estão aí? Porque pra mim travou tudo aqui. Tu não perguntou ainda. O que tu tá falando aqui na... Entrou uma pergunta, vou responder. Como despertar a vontade do parceiro em fazer sexo pela manhã? Acho que isso tem a ver com a enquete que eu fiz hoje pela manhã, né? Olha só, amada. Provavelmente se ele não está tendo vontade de fazer sexo pela manhã, é porque vocês não têm uma rotina para ter esse momento, né? Então é preciso que o casal primeiramente durma juntos, porque se um for dormir mais tarde que o outro, esse que dormiu mais tarde não vai querer acordar junto com você para fazer sexo, né? Então vocês precisam dormir juntos. Estipular um horário que seja um horário para que vocês acordem com um tempo antes da atividade principal de vocês, trabalho, né? E é legal que vocês tenham esse espaço de tempo e que você possa, então, de repente, se é algo novo, se ele não tem tanta vontade, porque vocês provavelmente não têm essa disposição, não têm essa rotina construtiva, você pode talvez fazer um ritualzinho de acordar um pouquinho mais cedo, né? De repente preparar ali algumas velas, né? Vir acordar ele com um beijinho mais quente, né? Com carinho, e aí vai despertando. É difícil o cara negar dessa forma, né? É mais fácil ele negar do tipo, estão os dois dormindo e aí do nada você acorda e vai ali e tenta alguma coisa, né? O que é difícil também, né? Teria que regular a rotina de vocês para dormirem juntos, acordarem juntos e terem um espaço de tempo antes da principal atividade do dia para que isso aconteça e para estimular, liga umas velhinhas, coloca de repente um som mais baixinho, vai acordando ele com calma, né? Aí não tem erro, não tem como. E aí depois que ele provar de manhã já era, mulher. Aí ele vai querer acordar antes de você. O jogo vai virar, daí é ele que vai ligar a vela, vai botar música, porque realmente de manhã a energia ela é muito diferente, né? A gente não se envolveu em problemas do dia a dia, a gente não tomou nenhuma decisão, a mente ela tá muito mais, uma frequência muito mais baixa, então a conexão de manhã ela é muito mais elevada do que à noite, né? Isso falando também biologicamente, posso dizer, amor? Sim, total. Uhum. As pessoas estão te ouvindo, só tá com delay. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha só, porque a necessidade de controlar tudo, de dar conta de tudo, podem ser vários motivos, né? Mas o principal, na minha percepção, é falta de confiança, né? Falta de confiança em si mesma. Quando eu falo em confiança, eu nunca falo sobre confiar no outro. Falo em confiar em você, porque quando você confia em você, você sente em quem pode confiar, porque a confiança está em você, tá? Então isso é uma coisa que eu falei até dentro da minha mentoria para as meninas, que quando eu confio em mim, as pessoas que vão se conectar a mim, normalmente são pessoas que estão na mesma vibração que eu, de confiança, de autoestima, de amor próprio, tá? Pessoas que estão numa vibração inferior, né, de desconfiança, de culpa, de vergonha, de raiva, elas não passam no mesmo campo, né? Então eu tô aqui, elas estão passando aqui. Se elas chegarem no meu campo, porque eu sou uma pessoa que confio, que tem amor próprio, que tenho, né, autoestima, eu vou sentir que a vibração dela não tá de acordo com a minha. Só que um ser elevado não julga o outro.
Porque ele sabe de onde ele veio, porque todos nós precisamos nos desenvolvermos em confiança, em nos conhecermos, porque você controla porque você não sabe quem você é, né? Você não sabe de onde você veio, você não consegue confiar no seu ser, né? Porque o controle é escasso, remete à falta, né? Você fica controlando como se você controlasse e assim pudesse ter, mas na verdade é o contrário. Você controla e você perde. Você perde as situações, você perde as pessoas, né? Porque ninguém quer ficar com alguém que é controladora, nem mesmo você, porque isso desgasta, né? Você não consegue relaxar, você não consegue confiar. A vida é muito cansativa sendo controladora, né? Então, confiar pra mim, no meu íntimo, eu te trago aqui, que foi a partir do momento que eu comecei uma conexão com Deus, né? Eu comecei a acreditar que eu estava conectada a Ele. Eu comecei, como é estar conectada a Ele pra mim, na minha experiência? É estar de acordo com um Deus bom. Então, ter atitudes honestas, me reconhecer cada vez mais como uma pessoa íntegra, pedir perdão pelos meus erros, né? E uma coisa também que me ajudou muito é saber, assim, que a única coisa que eu posso ter controle é sobre as minhas atitudes, as minhas ações e os meus pensamentos. Eu posso estar em vigia e buscar, então, fazer escolhas, né? Então, antes eu julgava as pessoas, antes eu criticava as pessoas, antes eu mentia, então eu não confiava e por isso eu queria controlar as coisas, né? Eu passei a observar isso e mudar as minhas ações. Agora, quanto mais eu observava, mais eu me corrigia em amor, mais eu me corrigia em amor. Controle é medo, tá? Mais eu me corrigia em amor. Quanto mais amor eu era em ações, em palavras, em sentimentos, em pensamentos, mais eu confiava, porque eu confio em mim, confio a quem estou conectada. E não quer dizer que eu sou imune a situações ruins. Não, eu posso ser atropelada, muito mais difícil, tá? Porque eu tô emanando coisas boas, então coisas ruins dificilmente vão acontecer comigo. Mas se acontecer, eu não quero controlar isso. Eu simplesmente permito e entendo que se aconteceu é para que eu tire algum aprendizado dessa experiência. Então eu solto o controle e agarro para mim a confiança sobre as minhas atitudes, né? E aceito que se alguma coisa que eu não gostar aconteça, não está no meu controle. O meu controle está em como eu vou reagir diante disso que eu não quero, né? Porque se aconteceu, era para acontecer. E agora, o que eu faço com isso? Aí está o meu controle. Então, o controle, ele aumenta muito a pré-ocupação, né? Que é quando você fica se preocupando com coisas que nem aconteceram e te tira do presente, né? Então, a necessidade de controlar tudo está na falta de confiança, na falta de autoconhecimento, tá? E a vontade de dar conta de tudo, isso também tem a ver com energia masculina, tá? Então você fica se cobrando, sendo que você não é linear, você é cíclica, né? Então o que acontece é que às vezes você tá numa energia, você tá numa semana de alta, onde você é super produtiva, dá conta de tudo, e na outra semana você já tá numa energia mais, que seria introvertida, menos produtiva, mais reflexiva, né? E você, por não ter autoconhecimento, não sabe lidar com você em cada semana, em cada processo. E aí o que você faz? Você se cobra pra estar como você estava antes. E aí isso desgasta também, né? Então precisaria de um equilíbrio. Então são vários pontos e tudo se resume em autoconhecimento. Exatamente, não confiar no que entrega, né? Exatamente isso. Quando eu não confio em mim, eu não confio no que eu entrego, né? Por mais que muitas vezes eu não esteja observando, eu sinto que eu entrego. A gente sente tudo que a gente faz, por mais que a gente muitas vezes negue ver isso, né? Olha que louco isso. Quando você ainda pensa no ex, mas apareceu gente nova na área, como agir? Eu diria para se dar espaço e ser honesta consigo mesma e com a pessoa que está à sua frente, né? Então, ficar com você e não ficar com ninguém até que você esteja clara do que você quer, né? Então, ficar com um pensando em outro é desonestidade, né? E é isso que você quer, porque se você estiver fazendo isso, é isso que você está emanando, é isso que você vai receber. E talvez essa pessoa venha justamente para te mostrar isso. Se você for desonesta com ela, ela vai ser desonesta com você, né? Então eu te diria para ficar com você por um tempo e refletir, né? Até se é ex,
e existe uma possibilidade de reatarem, o que aconteceu, é importante que veja o porquê terminou, se aprendeu tudo que tinha para aprender na relação que se acabou, né? Porque o amor não acaba. Então, se um relacionamento acaba, foi por desamor, né? Nessa relação não houve amor, mas houve medo, né? Então, existem muitos aprendizados. E talvez esse apego no ex ainda seja algo a ser ressignificado, ou seja ainda uma necessidade de resolver questões que não foram resolvidas, né? Eu não me relacionaria com a nova pessoa sem antes me sentir livre dessa pessoa que ainda está na minha mente, né? E aí, amor, como você está? Tô de boa. Dando like. Dando like. Olha aí. Todo mês minha namorada termina comigo. Olha aí, mulherada. Viu? Tem homens que sofrem com a gente também. Todo mês minha namorada termina comigo. Muda, me trata indiferente e depois se arrepende. Imaturidade, amigo. Se posiciona e segue em frente. E ela já tá habituada a fazer isso, porque se ela todo mês faz isso, todo mês você aceita isso também, né? Então se posiciona, né? E segue sua vida. Então, assim, já tô com um mentorado meu, inclusive, que tá finalizando o processo, ele tá se sentindo super bem e tinha esse mesmo problema. Não é exatamente assim, mas a pessoa fazia o que queria dele. E enfim, é uma questão de também conhecer o seu valor, né? O seu merecimento, a sua capacidade, se reerguer em quem você é, né? Essa pessoa chegou pra mim, esse homem chegou pra mim sem saber nada a respeito dele. A gente elevou totalmente a crença dele de identidade, capacidade, merecimento. Ele tem um lifestyle hoje totalmente diferente do que ele tinha antes, tá se sentindo super bem consigo mesmo, mas precisou o quê? Se posicionar, cortar o vínculo, né? Entender que isso não é saudável, que isso é destrutivo, tanto pra você, tanto pra pessoa que tá fazendo isso. Então, quando você se posiciona, você tá fazendo bem pra você e bem pra essa pessoa, porque ela vai seguir o caminho dela, vai buscar, de repente, com esse seu posicionamento, enxergar o que ela tá fazendo, né? Mas se você permite, você tá deixando que ela faça o que ela quiser por falta de conexão consigo mesmo, por falta de autoestima, né? Amor, vou abrir uma aqui e aí quero ver o que tu acha. Eu respondo pra ti. É normal o esposo bater punheta? No caso, ele disse que fez 2 vezes tomando banho pra aliviar Peraí. Deve ser estresse, não sei. Não deu pra ler o final ali. Eu penso que se for realmente no banho e não tiver pornografia envolvido, tudo bem. A masturbação ela não chega a ser um problema no relacionamento. Porém, se tiver pornografia, aí sim, porque a pornografia ela hiperestimula o cérebro e torna o homem dependente disso, né? Ou seja, vicia. Agora, se ele tá fazendo isso e não tá tendo relação sexual, aonde que tá o erro aí nessa conta? O homem, se o homem é solteiro, usar a masturbação pra isso, pra se conhecer, ou até sem envolver a pornografia, realmente algumas pessoas consideram válidos, né? Eu não sei porque eu não passei por isso. Quando eu era mais novo, eu usava a pornografia e não sabia dos malefícios. Mas hoje eu já vi pessoas falando que a masturbação, que é diferente, né? Às vezes a pessoa ela confunde masturbação com pornografia. Sim. Então, se ele tá fazendo no banho, sem um estímulo, mas talvez, provavelmente ele deve estar usando estímulos, né? O que acontece, né? Eu acho que a masturbação em si é um processo de autoconhecimento, é você saber se tocar, se conhecer, descobrir o seu prazer. Esse é um ponto saudável dela, né? Aí. Mas se você usa ela pra sempre liberar o seu estresse, você tá fugindo da responsabilidade de olhar o seu estresse de frente e pensar como eu posso me portar diferente nessa situação pra ter um resultado diferente. Porque o estresse é controlável.
é controlável. Eu posso olhar a situação, a forma que eu reagi, o estresse que eu tive e me questionar como eu posso reagir diferente para ter um resultado diferente, né? Então, querendo ou não, vira um ponto de fuga. Eu vou fazer isso e eu libero estresse, vou fazer isso e eu libero estresse. E eu sempre vou ter motivos para estar estressado, porque eu não resolvo. Eu pego uma fuga para me liberar depois que acontece, mas eu não olho para isso, né? Então, esse é o desequilíbrio, né? De usar como fuga e não como um processo de autoconhecimento. Perfeito, né? E também distinguir entre pornografia e masturbação, que são duas coisas bem diferentes. É. Vivo no passado. Olha só. Vivo no passado após entrar em depressão, não tenho paz. Você tem clareza, né, amada? Vivo no passado. É isso aí que te deixa depressiva, né? Então, eu não tô diminuindo o problema da doença, tá? Mas pra mim não tem nada que a sua mente não cure, né? E a sua mente é o quê? O que eu quero pra mim. Porque viver no passado é repetir. E olha que louco, o passado foi ruim, mas eu quero viver lá. Quero viver lá, é lá que eu quero ficar. Foi ruim, olha como a gente é viciado no sofrimento. Então, assim, se você quer sair, amada, só você conhece os teus desafios, mas eu te diria para começar a pensar no que você quer viver. E aí, muitas pessoas têm muita dificuldade em pensar, né? Quais teus sonhos? Não sei, principalmente se você está depressivo ou estava depressiva, né? Mas o objetivo é pensar em sentimentos, talvez. Quero me sentir feliz? Beleza, felicidade não é no passado, felicidade é no presente. E aí tá, e o que me faz feliz? Para e pensa um pouquinho quando você era criança, ou talvez olha para uma criança, tira o foco de você, bota o foco numa criança, bota o foco, vai fazer uma caridade pra alguém, vai ver a dificuldade de outra pessoa que tá passando fome, que tá morando na rua, né? Vai fazer uma boa ação, vai se envolver em boas causas, né? Porque isso, o altruísmo vai elevar você e vai te colocar no presente. Então você, pra sair daí, como eu disse, eu não tô diminuindo as suas dificuldades, mas eu tô te dizendo que se você quiser sair daí realmente, você tem que focar em ações que você pode fazer aqui agora e pode ser uma por dia. Sabe, fazer o bem pra alguém, tomar um sorvete, sabe, sei lá, gosto de tomar sorvete, vai lá e toma um sorvete, ouvir uma música que te eleve, tem alternativas, só que você tem que olhar pra elas, tem que querer, né, tem que querer, só você pode sair daí. E são pequenas ações. Normalmente a gente tá tanto tempo nesse estado que a gente pensa assim, meu Deus, eu não tenho mais como sair daí. Mas tem, e é um passo por dia, um passo por vez, sabe? E a ação que eu acho que mais gera impacto é você se colocar numa ação de altruísmo, se envolver em ações na sua cidade, fazer doações, se envolver realmente, né? Não fazer uma doação da sua casa sem perceber a dificuldade do outro, porque isso vai gerar um impacto em você, vai fazer você refletir que talvez você tenha muito e não está vendo, não está reconhecendo, né? E tantas pessoas que têm menos talvez estejam até mais felizes que você. E por quê? Né? Porque a sua mente está aí querendo viver esse sofrimento ao invés de escolher. Quer acho se que complementar? é importante entender que é um estado e isso não é quem ela é, né? Se é uma mulher, não é quem ela é, e entender que biologicamente provavelmente está tendo falta de neurotransmissores como ocitocina, dopamina, que vem ocitocina do altruísmo, dopamina do exercício físico. Exatamente, pegar um sol, tomar um sol. Depressivo normalmente fica numa coisa fechada, exatamente. né? Exato. Então, tem alternativas, né? Eu vejo também que muitas vezes a gente tá com um problema e a gente fica buscando a solução no problema. Não tá aí. Não tá aí. Aí você só vai encontrar mais do problema. Então, buscar alternativas diferentes, né? Tem mais pra ti aqui. Vamos lá, a pergunta tá meio grande, não aparece. Pior que ela vai lá. Bota um pedaço dela e faz a pergunta. Meu noivo via pornografia, falei para ele que isso me incomodava e ele falou que parou. Eu devo confiar nele e apagar essa questão do passado? Porque os homens veem pornô mesmo estando envolvido com alguém? Vou responder um pouco, você complementa. Se ele disse que parou, você escolhe confiar, porque confiar é amar, né? Se eu não escolho confiar, pra que eu estou na relação?
ao mesmo tempo que é importante que você perceba o porquê que eu tenho uma certa... eu sou induzido a desconfiar, a ficar grudado, permanecer nessa situação do passado, porque talvez aqui agora a gente não tá construindo a relação de amor, de troca, de confiança que a gente deseja, né? Então eu me apego a uma situação de desconforto do passado para talvez justificar várias reações inconscientes minhas destrutivas aqui agora, né? Então é importante que você perceba que se ele disse que parou, quer dizer que de alguma forma ele aceitou a sua posição, né? E aí o que te faz desconfiar não é essa situação, mas a relação que vocês estão tendo aqui agora, né? Porque se ele diz que parou e a gente vai tendo um relacionamento bacana, a gente vai tendo uma troca construtiva, a gente vai conquistando objetivos, a gente vai vendo, nossa, tá bacana, não tem por que eu ficar apegado numa situação do passado, porque tá bacana. Mas a tendência é que se eu estou apegado é porque não tá bacana aqui agora, né? E aí, amor, quer complementar a ideia da pornografia? Eu acho que ela falou por que os homens fazem isso. Eu acredito que isso vem desde lá da infância, quando existe muita desinformação em relação à pornografia, né? A gente é condicionado, como a Vanessa falou antes, a gente é condicionado desde pequeno a ver a mulher como objeto sexual, né? Então, a primeira vez que a criança vai lá e ela tem uma experiência com masturbação, seja vendo uma revista ou vendo um vídeo, o que acontece? O cérebro dela libera uma descarga gigante de dopamina e isso causa uma sensação de bem-estar. Então, ela ensina para o cérebro dela que isso é uma forma a pessoa ensina que é uma forma de se sentir bem. E aí a pessoa vai lá e continua fazendo isso, encontra uma parceira. Enquanto uma parceira começa a ter relações sexuais reais, né? Só que se o relacionamento não se desenvolve, não tem novidades, não tem... aquilo ali acaba se tornando... o homem acaba se tornando... se familiariza com o corpo da mulher e aí, por ele muitas vezes ter aliviado o estresse, a ansiedade, o tédio, estados negativos com a pornografia e não ter formas positivas de aliviar esses estados, o cérebro dele, quando ele sentir estresse, ansiedade, preocupação, seja lá qual for o estado negativo, o cérebro dele vai fazer o quê? Buscar esse... Pornografia alivia. Então ele acaba indo lá mesmo tendo uma parceira, né? Sim. E o Michael falou uma coisa interessante, que é a familiarização. E outro ponto também é não conseguir construir uma relação de intimidade e profundidade. Então tem muitos casais que estão juntos, mas mal se conhecem. E isso é que gera a desconfiança, né? Porque eu não me conheço e como eu posso querer conhecer e confiar no outro, né? Então, se eu não me conheço, com quem estou me relacionando? A partir de mim mesma essa pergunta, né? Com quem eu estou me relacionando? Quem sou eu, né? E quando eu não consigo construir um relacionamento de profundidade e intimidade, isso não se consolida, né? Porque a gente vai ficando afastado, cada vez mais afastado, né? Vai perdendo o interesse. E é aí que muitas pessoas questionam, como ter um relacionamento onde o cara ou a mulher não tem interesse por outras pessoas se desenvolvendo, né? A intimidade, a profundidade da intimidade está na capacidade de ambos se desenvolverem, se conhecerem. Porque como eu vou me conectar em intimidade com alguém se eu próprio não tenho essa intimidade comigo, né? Eu próprio não sei quem sou, né? E aí o relacionamento vai ficando frio, vai ficando distante e isso leva a usar daquilo que já tinha como hábito para se fazer bem, se sentir bem, né? Porque, e aí muitas vezes a relação é conflituosa, tem ciúmes, tem brigas, tem estresse, e aí, né? Não é ali na relação que eu consigo evoluir, que eu consigo me sentir bem, né? Acabo usando desses artifícios, não sei se é essa a palavra. O que fazer quando ele diz tchau, porém ainda fica online e não fala comigo? Se ele te deu tchau, ele não quer mais falar contigo, e você vai fazer o quê, mulher? Se ele te deu tchau, acabou a conversa, mas significa agora que a única pessoa do mundo pra ele conversar é você, né? Então, se ele te deu tchau, você vai ficar online por quê? Porque tá conversando com alguém? Se não tá conversando com alguém, por que tá ficando online? Só pra vigiar ele? É essa a tua pergunta. Por que eu tô aqui vigiando ele e não tô saindo daqui fazendo outra coisa da minha vida? Né? Vou cuidar de mim, vou tomar um banho, vou tomar um chá, vou ler um livro, né? Mas não, fico aqui
achando que a pessoa, ela é prioridade minha, exclusividade minha, tá dentro de uma caixa, só fala comigo, só se relaciona comigo. Larga disso, mulher, né? Larga disso. E se você dá tchau pra ele, tá falando com uma amiga e continua falando com essa amiga, e aí depois ele vem te encher o saco que você deu tchau e não saiu. Imaturidade. Sai fora dessa, que é puro medo, isso não é amor, tá? Isso é privação, amor é liberdade, deixa a pessoa se relacionar, deixa a pessoa falar com outras pessoas, deixa a pessoa viver, entende? Porque senão ela não vai querer ficar com você, porque ela quer viver, né? Ai, gente, vocês mandam 300 caixinhas pra uma pergunta. Como fazer pra não desconfiar tanto do parceiro? Já respondi essa, né, amor? De outras formas. Não lembro. Não lembra? Não. Travou as perguntas de novo. Eita que essa live tá amarrada, hein? Aí, ó. Ó, vamos ver se entra. Legal essa pergunta. Gostaria de ter minha vida com ele, mas sinto que a mãe o prende, aquela mãe que quer os filhos pra ela. O que fazer? Deixa a mãe dele querer os filhos dela pra ela e seja a mulher tão interessante quanto a mãe pra que o filho queira você e se relacione com a mãe no relacionamento de mãe e filho, que cabe aos dois. Então ele vai se posicionar à medida que ele entender que a mãe dele tá aqui e você tá aqui. São duas relações diferentes. Você não precisa competir com a mãe, nem tem medo dela, né? Não é o que ela quer que define a relação de vocês, mas o que vocês querem, né? Se você ficar olhando pra mãe como um problema, você não vê o seu problema, né? Que é não se olhar e perceber, não, mas peraí, eu sou a mulher dele, né? Sendo a mulher dele, sendo interessante, indo atrás dos nossos sonhos, equilibrando a nossa vida em amor, né, em trocas legais, né? Respeitando o relacionamento com a mãe, porque é importante. Exatamente, ele vai se posicionar, né? E à medida que você se posiciona como mulher, você consegue ter espaço para falar a respeito disso se for necessário, se tiver uma invasão, né, da parte da mãe dele, mas deixa a mãe dele ser a mãe dele, né? Um dia você vai ser mãe, né? E como mãe, é impossível, como ser humano, é impossível sermos perfeitos, né? A perfeição tá na nossa busca da correção das nossas imperfeições. Então a gente tem a vida para se ver perfeito, né? E aí respeitar ela e amar o seu parceiro e amar a si mesma joga embora essa necessidade de sentir esse medo, né? Que é uma ilusão. Tem uma pergunta aqui, amor, que ela já perguntou 2 vezes. Eu vou fazer a parceria Jéssica. Fazer tudo para agradar a pessoa, mas ele não faz nada para retribuir, ainda ignora e é grosso. Uhum. Ela faz de tudo para agradar, mas a pessoa ignora e não retribui, e ainda ignora e é grosso. Uhum. São vários pontos para se questionar, né? Jéssica, o que acontece, amada? Você não deve fazer para agradar, porque senão você fica esperando algo em troca, né? Se você tem que ver o que você tá fazendo para agradar, porque a mulher às vezes que quer agradar, ela é chata, né? Porque ela não tá sendo autêntica. Você não tá fazendo isso porque você quer, você tá fazendo isso porque você quer agradar, né? E o outro meio que percebe você querendo fazer isso e pode ter um fechamento. Tá querendo me agradar, tá querendo me... É louco pensar isso, né? Mas se você tá fazendo nessa energia de querer agradar, pode o outro não querer receber, né? Então é importante que você se agrade, que você se faça bem, que você compartilhe coisas boas, né? E que se ele manter essa postura fechada e grosseira, que você se posicione, né? Não na energia do desgosto, né? Do tipo, ah, meu Deus, ele foi grosso comigo, espera, se acolhe, né? E depois, quando você estiver bem emocionalmente, você chega pra ele e fala, olha, em tal situação, eu tava tão feliz, eu fiz isso pra nós, e eu sinto que parece que você não gosta, eu sinto que, não sei se tem alguma coisa de errado, né? Você não está satisfeito com alguma coisa, tem algo que possa ser melhor, porque eu sinto falta dessa recíproca.
Relacionamento é reciprocidade, os dois dão, os dois contribuem, né? Então, se não tá havendo entrega do lado dele, segura um pouco a sua entrega, faça mais por você. Até porque muitas vezes você tem um padrão inconsciente de querer ser humilhada, né? De querer ser negada, de querer ser rejeitada. Então tem que ver aí, por que você tá querendo agradar alguém que não tá fazendo o mesmo com você e não tá sendo nem receptivo a isso. A questão é essa, o porquê você tá fazendo isso, né? Vamos à última? Ah, olha aí, preciso abrir, né? Quero te dizer que você me ajudou muito, principalmente em como falar com o parceiro e ser ouvida. Uau, boa, amada. Obrigada pelo feedback. Muito bom. Tá difícil encontrar uma pergunta aqui pra fechar essa live. Nossa. Vamos ver. Nossa. Olha uma boa aí, mano. Tem umas coisas que não faz muito sentido. Temos os mesmos objetivos, sonhos e incentivo recíproco, porém o sentimento não. Como ser racional? Nossa. Não entendi nada. Nossa. Não entendi nada, mano. Imagina que resposta que ela tá tendo com essa pergunta. O cérebro dela deve dar tipo uns chutes, assim, deve dar uma bugada. Sabe quando as conexões neuronais se batem e sai faísca? Ah, eu acho. Eu não vou botar essa aqui, mas eu só vou falar a respeito. Meu ex é tóxico demais, mas não consigo parar de ter recaídas. Com falta de autoconhecimento, né? Falta de autoestima, né? Quando você aceita algo que você sabe que não é bom pra você, é como se você mesmo pensasse, eu não sou boa e eu mereço isso, né? Uma falta de amor próprio também, né, amor? Sim. Tinha um casamento sem ele me procurar pra ter afeto. Como esquecer e não se sentir culpada? Acho que não é relevante, né? É que são muitas perguntas. Eu tô tentando pegar uma bem interessante, tá? Não é desmerecendo os questionamentos de vocês. Tem depois eu vou tentar... mais de 100 perguntas. Depois eu vou tentar responder algumas escritas. Nove meses de namoro e nunca me disse eu te amo. Eu sinto pelas atitudes, só que queria ouvir também. Olha o ego gritando, né? Eu sinto pelas atitudes. Glória, mulher! Quantas mulheres querem se sentir amada pelas atitudes? Você tá aí pichinchando uma palavra. Deixa que isso aconteça naturalmente. Uma hora pode acontecer, sabe? Qual é a necessidade de ouvir eu te amo? Grandes coisas isso, sabe? O eu te amo é ações, são atitudes, são gestos. Tem nada a ver com eu te amo, isso é puro romantismo desenfreado. Eu lembro que lá no meu relacionamento de 14 anos eu ficava ali querendo tirar isso da pessoa também, imaturidade total, sabe? Reconheça a relação que vocês têm, tá aí, né, reclamando. O ego tá sempre procurando uma falta. Tem a mulher que queria ter as atitudes de amor que você tem e você tá aí reclamando que não tem um eu te amo. Olha, eu vou falar pra você, eu te amo. Ganhou o dia agora, né? Pode dizer. Pronto, agora fique satisfeita. Pô, brincadeiras à parte, qual é a necessidade? É por egoísmo, é por egocentrismo. Às vezes eu acho que a gente passa, sabe? semana sem falar eu te amo, né, amor? Não tem necessidade nenhuma, porque é sentir que se amam, sentir nos gestos, sentir nas atitudes, sentir no lembrar, no carinho, no afeto, no poder contar, na reciprocidade, no companheirismo, sabe? Nos momentos difíceis, isso é amor, e não falar da boca pra fora. Qualquer um pode dizer isso pra você. Agora fazer é outra coisa.
Quantas vezes... Vou colocar aqui, são umas perguntinhas mais rápidas. Quantas vezes na semana é normal um casal ter relação ou quantidade não tem nada a ver? Não tem nada a ver, né? A relação sexual, ela tá muito além do que a nossa imaturidade, né? Que muitos estamos num grau de maturidade muito alto, pode perceber, né? A relação sexual é um ato que concretiza a relação dos dois. Então, muitas pessoas fazem nessa crença de que tem que ser todo dia. E aí, estão totalmente fodidas emocionalmente, vão se relacionar e é uma bosta. Mulher sente dor, o cara fica ali fazendo uma performance pra parecer foda e ver que também é uma bosta, né? Porque não tem como, a relação sexual envolve corpo, mente e espírito. Se você não tá com bons pensamentos, se os seus sentimentos estão pra baixo, se você tá com preocupações, ansiedade, medo, se você tá devendo, qualquer coisa que tá afetando o seu emocional, o seu mental, você não vai ter uma conexão de união com o seu parceiro. Às vezes a gente tá em busca de um objetivo. Vocês sabiam que a libido é a força criativa, é a energia da criação, né? Se eu tô no meio de um projeto, da criação de alguma coisa, como é que eu vou parar e vou fazer sexo, gente? Que sentido faz? O sexo, ele entra depois, intuitivamente, instintivamente, porque concretizamos algo, ou porque estamos felizes, ou porque estamos realmente desejados. Eu e o Maicon costumamos dizer que quanto mais tempo a gente consegue ficar distante, que dá o prazo médio aí de uma semana, né? A gente fica louco de tesão, que a gente não pode nem se cruzar um pelo outro. E isso faz sentido. Agora, se você quiser buscar entrar na neura de, estamos sem, né? Estamos sem há 2, 3 dias, estamos sem há uma semana. Isso é medo, né? E isso implica uma falta de confiança. Isso mesmo já atrapalhando a relação. Exatamente. Aí você vai lá e faz sem vontade. Faz sem vontade, mas por obrigação mental, condicionamento mental de que é necessário, porque senão é estranho, né? É a ideia do romantismo, que o relacionamento romântico, perfeito, precisaria ter sexo todos os dias, né? A quantidade não faz diferença. O que faz diferença é você sentirem que estão com vontade realmente, né? Que estão realmente engajados na vontade de se unirem, corpo, mente e espírito. Se eu não tô bem emocionalmente, não faz nenhum sentido eu me relacionar sexualmente com meu parceiro, tá? A mulherada tá pedindo uma live sobre amor próprio, amor. Legal. Legal, a Vanessa tem um vídeo no YouTube também sobre amor próprio, muito bom. Quem tá aí na live e ainda não segue, não tá inscrito no YouTube, pode terminar a live lá no link da bio e se inscrever, tá? Inclusive, a gente tá vendo que provavelmente a temporada de Café com Milagres vai ser lá no YouTube. Então, se você já tiver aí, já vai se programando. Provavelmente até essa live de amor próprio pode ser no YouTube, né, amor? Pode ser no YouTube. O que vocês acham de fazermos a nossa live de amor próprio no YouTube? No YouTube é melhor, que a galera aí não fica entrando e saindo e tal. Realmente quem tá no YouTube tá interessado não é passageiro. Live. Porque aqui no Instagram é passageiro, né? A Vanessa tá ali, vou ver. Saí. Agora tem aqui o fulano. Não, o YouTube é eu. Você entrou lá pra ver, pra realmente se conectar. E não vai ter outras distrações, né? Vocês falam muito pra falar de dependência emocional. Eu vejo vocês focados na doença, gente. Já falei pra vocês que eu não estudo doença, né? Que eu estudo a cura. E pra mim, dependência emocional é alguém que não tá buscando ser realizada na vida, tá? Então você fica ali dependente de algo pra não assumir a responsabilidade que é ser feliz, tá? Porque a sua felicidade não vai vir de outra pessoa, não vai vir do dinheiro, não vai vir de você estar em algum lugar. A sua felicidade está em você. E se você está infeliz, depende de você buscar isso. E aí a mulher que se coloca nesse posto é porque ela não quer assumir essa responsabilidade. Então ela se torna submissa, né? Ela se torna dependente, porque simplesmente, entre aspas, é mais fácil eu jogar a carga da responsabilidade da minha felicidade no outro do que eu assumi-la, por ilusão, porque só quando você assumir é que você vai ser feliz de verdade, tá? Então, assim, hoje em dia tem nome pra tudo, né? Dependência disso, ciúmes daquilo, 300 tipos disso. É uma criação de doenças infinitas. Pra quê? Pra distrair de novo a mente com aquilo que não é a solução. A solução está em pensar, tá, mas peraí, eu tô dependente por quê? Porque eu não tô realizando os meus sonhos? Porque eu não faço ideia do que eu faço no meu dia? Porque eu só faço um trabalho que pra mim não me preenche? Eu vou ali pra ganhar dinheiro, não tô buscando realização pessoal? Porque eu não me amo, porque eu não me cuido? É por isso, é porque você não tá fazendo por você. E aí você se coloca como dependente de outro para que o outro faça por você. O nome... já fala, né? O nome próprio já diz. Eu dependo das emoções do outro para sentir a minha própria emoção. Dependência emocional.
Tipo assim, É a pô, vai necessidade, se é a conhecer, necessidade entender as ilusória próprias de que emoções. o outro pode te fazer feliz. Todo ganho, toda escolha ela tem um ganho, tá? Toda escolha ela tem um ganho. Então a pessoa que se vitimiza, ela tem um ganho. A pessoa que é dependente emocional, ela tem um ganho. Talvez você diga assim, Vanessa, como assim? Que ganho eu vou ter vivendo dessa forma? É tão ruim estar dessa forma. Você tem um ganho. Você não está assumindo a responsabilidade pelo que você deve fazer para não estar assim. Tá? Então, assim, para ser feliz precisa força de vontade. Precisa fazer coisas que muitas vezes você não quer fazer, mas você sabe que vai te levar ao estado tal, tá? Na minha mentoria da Mulher Madura tem mulheres ali que sabem o que precisam fazer, mas muitas vezes se travam, não fazem, porque precisa força de vontade, né? Porque se eu quero chegar lá, eu preciso fazer coisas que eu não tô fazendo. Né? Se eu quero encontrar minha felicidade, eu preciso buscar informação, eu preciso buscar meios, eu preciso me encontrar, eu preciso praticar coisas novas, eu preciso ter novas experiências, né? E hoje em dia tá todo mundo muito acomodado, né? A vida tá muito fácil. As pessoas estão aí, deitado o dia inteiro no sofá, só trabalho e espera o horário de chegar em casa, tomar banho e deitar no sofá, comer, 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 comer. A gente nunca comeu tanto. Pra quê? Para preencher o vazio da falta de força de vontade de ser feliz, tá? Porque uma pessoa que come exacerbadamente, isso não é fome, isso não é necessidade do corpo físico mesmo. Na verdade, isso é uma necessidade emocional, de uma parte sua que você não quer olhar, e aí você fica com tédio, aí você fica desanimado, aí você vai lá e come, né? Então não é só a dependência emocional do parceiro, é dependência emocional na comida, é dependência emocional no álcool, é dependência emocional na pornografia. Tá? Se quer olhar para a doença, é tudo a mesma coisa, gente. A gente tem que olhar para a solução, não para a doença. Eu vou ajudar nessa resposta. Dependência emocional, se você está dependente emocional, significa que você não está tendo consciência sobre as suas emoções. Você não gera emoções na sua própria experiência. Hábitos. Um hábito, por exemplo, a meditação. A meditação é uma forma de você começar a observar com mais consciência suas próprias emoções e gerar emoções positivas. Exercício físico, leitura, são todos hábitos ou... Nossa, tô dando uma piscadinha aqui. Atitudes de amor no relacionamento também, que vai gerar emoções positivas tanto para o parceiro quanto para si mesmo, um bilhetinho de surpresa, preparar um jantar, tudo isso vai fazer você sentir as próprias emoções e ainda vai gerar emoções positivas na relação. Aí a gente está olhando para a cura e não para a doença. Normalmente essa dependência vem de uma baixa ativação. E a ativação vem da energia masculina, né? A tendência é que se eu estou me colocando como dependente de alguém, eu não estou ativando o meu poder criativo, né? A minha força. E eu não ativo porque inconscientemente eu tenho medo porque a minha mente está focada no negativo. Eu estou muito destrutiva. Se eu ativo a minha energia criativa, eu vou ativar em ações de raiva, de ira e não vai ser bom. Então eu acabo reprimindo essa força criativa, essa força de ativação que é a força masculina, eu reprimo ela e aí eu não tenho ação na vida e aí eu me torno um feminino passivo e distorcido, né? Então assim, é realmente você entrar em ação, é realmente você pegar isso que o Maicon falou e pensar, tá, o que eu vou fazer pra mudar isso, né? Vou começar a meditar, vou começar a ler, vou começar a me exercitar, vou pegar um sol, né? Certo? Liu já tá pedindo aqui pra ir ao toalete. Ixi, peraí, coloquei uma pergunta sem querer, vamos ver. A última. Juro que foi sem querer, cliquei sem ver. Como parar com a mania de vasculhar o celular? Sempre veio jumei as conversas e me decepciono. Gosto dessa pergunta. Então, voltamos a falar, né? Você tá usando sua energia de movimento para olhar para o que o outro está fazendo de errado, ao invés de perceber o erro, que é você gastar o seu tempo vasculhando a vida do outro e não fazendo algo pela sua própria vida, né? Então, como parar, amada? Quando você ver o impulso, você tem 3 estágios de correção. Antes, percebi que quero ir lá ver e muda o foco. Vai fazer outra coisa. E aí depois você pensa, uau, não vasculhei, boa. Porque assim, se você vê meias conversas, uma coisa é certa. Por que você não sai da relação? Quer ficar? Fica, ok, mas vai olhar pro que é bom e vai usar o seu tempo pra se fortalecer, porque se for pra você sair, você sai melhor do que entrou, né? Ou sai logo,
né? Então, se for pra ficar, muda o foco. Quando tiver com essa vontade, muda o foco. Isso antes. Durante, vai que me deu a vontade e eu não consegui mudar o foco e tô lá olhando o celular dele e aí percebeu, sai. A parte mais fácil é mudar o foco antes, tá? Mas se você tá olhando, percebeu, sai fora e muda o foco do mesmo jeito, tá? E depois, é o terceiro estágio de correção. Tô ali, vasculhei, tô um tempão, tô me sentindo exausta, tô me sentindo péssima. E aí percebe como você está se sentindo, o que você tá fazendo com você mesma, tá? E aí você então sai. Aí, minha amada, vai mudar o foco, vai fazer alguma coisa para ativar, como a gente estava falando agora mesmo, as suas emoções. Então, vai fazer uma corrida, vai liberar. Se você tá com raiva, é importante que você libere essa emoção. Vai ver vai sair de carro, vai dar uma volta, vai ouvir uma música. E se compromete com você de não fazer isso de novo e toma uma decisão. Ou eu saio dessa relação, ou eu fico nessa relação e vou cuidar de mim e vou perceber o que eu tô deixando de fazer no lugar de estar fazendo isso, né? Porque se eu tô fazendo isso, eu tô deixando de fazer várias coisas boas. A desconfiança, volto a falar agora pra finalizar essa live, a desconfiança está nas suas ações. Então você não confia no seu parceiro. E por isso você não merece um parceiro ao qual você possa confiar. Então começa a mudar o seu padrão de enxergar o outro, começa a trabalhar a confiança em você. E só vai trabalhar confiança em você se você tiver atitudes confiáveis. E uma atitude confiável não é ficar vasculhando a vida do outro. Atitude confiável é você cuidar da sua própria vida, tá? E dar o seu melhor pra você, para poder transbordar o seu melhor pro outro. E você não vai fazer isso vigiando o outro, não tem como, tá? Você fica doente dessa forma. Então, o objetivo é que você trabalhe a confiança em si mesmo para poder transbordar essa confiança, esse amor e assim construir um cenário diferente. Então, sua mente está programada, você precisa desprogramar, mudando o foco toda vez que vier esse impulso e comemorando toda vez que você conseguir e não se culpando quando você não conseguir, apenas se comprometendo a buscar fazer isso de novo, até que você não tenha mais essa necessidade. Só que lembrando, a necessidade não vai embora somente controlando e mudando o foco. A necessidade vai embora você fazendo mais por você. Mais por você e se observando e percebendo o que eu posso fazer de bom nessa relação que eu tenho deixado de fazer. E por isso eu estou desconfiada. E por isso eu não consigo ter um relacionamento do qual eu desejo confiança, porque eu própria não estou construindo ele. O que eu posso fazer agora para construir? Né? Então, no meu caso, quando eu fazia isso, eu percebi que eu me sentia insegura em relação ao meu corpo. Eu fui cuidar do meu corpo. Nossa, comecei a me sentir muito mais autoconfiante. Fui a buscar entender sobre os alimentos, porque cuidar do corpo não é só fazer exercício físico. Então eu fui ler livros sobre dieta, fui entender o benefício e o malefício dos alimentos. Comecei a mudar a nossa alimentação. Quantas vezes sentei contigo para fazer um cardápio, né? Para melhorar a nossa alimentação. Olha o movimento que eu comecei a fazer na relação. Pra mim e pra relação. Porque o que eu faço pra mim é pra relação. Acaba sendo pra relação, porque antes de me relacionar com o outro, eu tô me relacionando comigo mesma, né? Então comecei a buscar melhorar minha saúde física, comecei a me sentir bem, trouxe resultados de uma melhor alimentação pra nossa relação, e isso foi elevando a minha autoconfiança, a minha autoestima, porque eu tava cuidando de mim, porque eu tava fazendo coisas boas pra relação, e eu ainda fui tirando essa necessidade. Ela foi saindo porque eu fui limitando os meus impulsos, fui controlando os meus impulsos e substituí por ações positivas, construtivas em relação àquilo que eu tava realmente me sentindo insegura, porque a insegurança não está no que seu parceiro está fazendo, a insegurança está na sua cabeça, tá? E é daí que saem as tuas ações. Fala pra elas hoje de manhã que tu fez o logout no meu Instagram. Eu até gravei, né? Eu quero compartilhar com vocês. A gente tem as nossas contas logadas nos 2 celulares aqui do Instagram. O do Maicon é logado no meu e o meu é logado no dele. O dele é logado no meu porque o celular dele era inferior, ele acabava usando o meu muitas vezes pra fazer vídeo, fazer post, e ficou. E o meu é logado no dele porque ele me ajuda a administrar a minha conta. E aí ele posta e começa a entrar um monte de notificação que ele postou. E, gente, aquilo ali tava me atrapalhando, porque eu tava ali fazendo um stories e às vezes eu ia clicar pra fazer alguma coisa no stories, entrava a notificação dele, saía do meu e ia pro ele. Eu disse, gente, que coisa ruim. O que eu fiz? Eu fui lá e desloguei o Instagram dele do meu. Quantas de vocês dão a vida pra saber a senha do Instagram do teu parceiro? Coloca aí. Coloca aí. E eu deslogando o Instagram do meu parceiro. Porque, gente, é isso. A confiança está em mim, no que eu entrego, no que eu vivo. E não na necessidade. Isso não faz sentido, sabe?
Não faz sentido. Se você tá tendo motivos para ir ali vigiar, os motivos não são o outro, os motivos são você. O que você tá deixando de fazer e o que você tá fazendo. Não tem como você confiar em alguém quando você não pode confiar em você mesma, tá? Então é isso, amadas. Estava com saudade. Agradeço a participação de todas, a interação de todas. Eu vou tirar um tempo para responder mais algumas perguntas nos stories, então ficam ligadas lá nos stories também, tá? Eu espero que tenha contribuído. São respostas, né, gente? Então, tem várias formas de trabalhar as mesmas questões. Aqui é uma resposta mais direta, mais objetiva. Como eu disse pra vocês, eu não olhei nenhuma pergunta antes, então é muito intuitivo, é o que eu sinto, é o que eu penso a respeito da minha experiência e desses anos que eu venho ajudando pessoas, trabalhando com isso, atendendo pessoas voltado ao relacionamento consigo mesma, pra elevar a sua autoestima, pra elevar a sua autoconfiança, e é sempre sobre a gente. À medida que a gente vai se percebendo como causa, a gente vai solucionando todos os conflitos nos nossos relacionamentos. Enquanto a gente ficar justificando as nossas ações inconscientes, os nossos comportamentos destrutivos por conta das ações inconscientes e comportamentos destrutivos do outro, a gente não vai sair